Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Linhas de Cerol. No último domingo aconteceu um fato desagradável com o empresário e músico Dario Dominichelli, inclusive locutor da Rádio Vinícola aí por muito tempo. Durante um passeio de motocicleta, ele e um amigo quase se feriram com uma linha contendo cerol, que cruzou o caminho deles. Indignado, Dario Dominichelli postou um vídeo em suas redes sociais denunciando a situação. Vamos ouvir o áudio do vídeo. Aí pessoal, ó, tá eu que posso mostrar pra você? Aqui, ó, outro motociclista aqui também, eu tô aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, a pipa foi cortada, e o que eu sempre falo, ó, bem aqui nessa rua aqui, ó, dá uma olhada do perigo aqui, ó, olha a altura que ela tá aqui, ó, a gente ia passar simplesmente no pescoço, ó, isso aqui corta pra caramba, é a tal da linha chilena. Até quando aí as autoridades vão ficar pegando, entendeu? Pegando coisa que não tem que fazer e o que tem que fazer não pega, aí ó, dá uma olhada aí ó. Parabéns, hein? Tem que pegar essa molecada e tal e cortar, amarrar no saco deles aí e cortar. Procurado esta semana pela nossa reportagem, Dario Dominichelli contou como aconteceu o fato e pediu que a Guarda Municipal tenha mais atenção com este assunto. Aconteceu domingo passado agora, tá? Eu tava indo ali, fui abastecer naquele posto ali em cima, dar uma voltinha ali também, né? Pela cidade com a moto. Ali tá interditado. E daí eu passei o posto, né? Falei, volta ali na frente, ver como é que tá ali também. E vi também que tem um movimento de moto, porque o pessoal que faz entrega, eles passam por ali, eles foram um bloqueio e tem a terra ali, mas eles passam por cima para ser mais rápido as entregas, então pessoas de Andradas. Inclusive logo que eu parei de frente à linha, essa linha estava esticada, foi assim, ainda bem que eu estava devagar, porque você não vê, né? Ela estava esticada no fio, fez aquela barriga e presa numa galhada, né? Provavelmente quebrou a linha e você não tem noção de onde a linha vai cair, né? Eles pegam a pipa, eles acham que não tem perigo nenhum. E daí eu parei praticamente a um palmo daquilo lá, já tirei o celular para fazer um vídeo, né? Para ver o perigo daquilo lá. E na sequência, atrás de mim, veio vindo um cara bem rápido de moto. Eu peguei, saí da moto, parei ele assim, falei, para. Ele não tinha visto, simplesmente, podia ter arrancado a cabeça do rapaz aí, ou ferido, né? Enfim, o pior ter acontecido. Daí eu até pedi permissão para ele. Eu vou te mandar o vídeo para você. E daí eu filmei e falei, né? Eu falei, poxa vida, né? Isso é crime, estão vendendo em Andradas, que eu sei. Pessoas comentaram no post que eu fiz, no vídeo, que estava vendendo ali nos bairros, nas vilas particular. A linha chilena, elas geralmente são coloridas, ou branca também para disfarçar. E quando eles não colocam uma linha toda, eles colocam praticamente uns 50 metros perto da pipa, e na linha que eles estão soltando não aparece. Então se você for abordar eles, polícia abordar, não olhar direito, eles vão estar dizendo, não tem nada aqui e tal, e a parte que corta está próxima à pipa, onde corta e cai, né? Entendeu? Então eles têm cheio de manha, isso aí eu já percebi. E toda a pipa que está no ar, tenho certeza, a maioria, 99% é para cortar. E você não tem nem o lazer de ter se você estiver com seu filho, brincando com um papagaio, alguma coisa, eles vêm e cortam mesmo. Então é um brinquedo assassino, ninguém está contra o divertimento, né? Ninguém está contra, simplesmente o uso disso daí, né? Ontem mesmo, relatado na Rede Record, uma criança de 4 anos morreu em São Paulo, né? Vítima da linha de cerol, cortou a jugular do menino. Então isso aí, só falta pouco para acontecer aqui, né? Aqui na Samambaia, aqui em cima no alto, aqui marmanjo mesmo, grande, pessoas de idade soltam, jovens, tudo. Quanto a isso não tem problema, mas eu quero dizer o seguinte, né? Se a gente tem uma criança de 5 anos, ela sabe o que ela está fazendo, soltando com cerol. E uma de 15, uma de 18, uma de 20, muito mais ainda sabe que é perigoso. Então, ela sabe, não justifica o fato de ser criança, o fato de ser adulto. Todos eles sabem do risco. E acho que tem que ter uma campanha nas escolas, alguma coisa com vídeos, mostrando, porque é crime, está previsto no Código Penal, mais de R$1.000 de multa, se caso for menor o pai é autuado,
E eu não sei se estão fazendo essas apreensões e multando, porque se não multar, não doer no bolso, eles continuam. Entendeu? Então é o seguinte, não adianta a gente ficar também só se protegendo, sabe? Porque sempre assim, você coloca grade no portão, você coloca câmera, você coloca cerca elétrica, os bandidos ficam soltos, né? Essa é a lei. Você tem que se proteger e o bandido solto. E daí para mim isso é crime, né? Como é crime, dá no Código Penal, entendeu? Pode pesquisar se você quiser pegar uma... se munir de informações corretas, pega o Código Penal sobre a linha de pipa para você falar. Aí você fala corretamente, que eu posso estar leigo nisso, mas eu já vi na televisão que é crime, que é passível de multa e às vezes até chega até 100 mil reais quem vende isso, entendeu? Assim é bom para alertar. E o lance é assim, né? Ah, mas coloca anteninha para cortar. Pá, tudo bem, vai lá e coloca anteninha para cortar na moto, mas você sempre fica, né, se equipando de coisas e aquilo continua, né? E o crime continua, porque não adianta só moto, tem bicicleta, né? Bicicleta não tem, a pessoa não vai colocar anteninha, mesmo assim uma pessoa idosa passando, pode se cortar, entendeu? Pessoa mais lenta. Isso é violento, cara, não é brincadeira. Tem vídeos aí mostrando, eu fiz esse último vídeo também que eu te mandei, minha mãe ajudou, eu peguei uma linha até usada, e a linha cortou, e o abacate que nem tem a mostra do poder dela tal, mas é bem infantil esse vídeo, tem vídeo muito mais sério sobre isso. O pessoal sabe disso, só precisam fazer uma campanha, esquecer um pouco do Covid e saber que a gente tem outras coisas que estão acontecendo na cidade. Em entrevista concedida ao Jornal da Cidade, o comandante Tom da Guarda Municipal de Andradas ressaltou que o uso de cerol é crime. Vamos ouvi-lo. Saudações a todos os ouvintes, é um prazer falar com vocês hoje. E no que tange ao uso de substâncias cortantes, é importante ressaltar que o município tem uma lei específica visando coibir tal ato em vigor desde o último ano. A Lei Ordinária 1915 de 2019 proíbe a fabricação, a comercialização e o uso de linha chilena ou com qualquer substância cortante, ao empinar papagaios, pipas e similares no município de Andradas. Lei essa que foi aprovada pela Câmara Municipal. E, dentre outras coisas, prevê a proibição, a fabricação, o armazenamento, a comercialização, a distribuição e o manuseio de tais linhas. Aos usuários de substâncias cortantes, a multa é de 650 UFMs. Importante ressaltar que hoje o valor do UFM no município é de R$ 3,01, ou seja, esse valor multiplicado por R$ 3,01. E ele é aplicado em dobro no caso da reincidência. O material é apreendido. Caso a pessoa que estiver manuseando a linha seja menor, a penalidade é aplicada aos pais e o Conselho Tutelar é informado sobre os fatos. Quando a infração é cometida por pessoa jurídica, ou seja, se tiver uma loja comercializando, fabricando ou coisa do tipo, é aplicado a multa no valor de 1.000 UFMs. Lembrando novamente que é 1.000 vezes R$ 3,01, ou seja, a multa de mais R$ 3.000. Além disso, na reincidência, o alvará do funcionamento do estabelecimento é cassado. É importante ressaltar que, próximo ao período de férias escolares, a Guarda Municipal vai às escolas, tanto municipais quanto estaduais, e realiza uma campanha educativa, explicando os riscos pessoais e para terceiros quanto ao uso de substâncias cortantes. Este ano, atipicamente, não foi realizado devido ao momento de pandemia a qual estamos passando. As denúncias podem ser feitas para a Guarda Municipal no telefone 153, mas pedimos a compreensão da população, pois devido à fiscalização das barreiras sanitárias, estamos com efetivo de atendimento reduzido. Mas dentro das possibilidades, todas as solicitações serão atendidas. A Guarda Municipal sempre estará à disposição da população. Muito obrigado. Jornal da Cidade.